Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020 e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o desfecho da segunda rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, né? Que provocou aí a queda de 2 treinadores. Ontem à tarde, após eu fazer aquela live pós-rodada, aconteceu aí mais uma demissão de treinador, então daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes para vocês. Vamos falar também sobre aí o 15 de Piracicaba e o Marília, que estão trazendo reforços para a Copa Paulista. A Copa Paulista que começa no próximo dia 4, já tem vídeo para falar da Copa Paulista. Eu vou falar então quem são os novos reforços dessas duas equipes. Após a vinheta eu volto para a gente comentar sobre tudo isso. Parou música. Bom gente, começando mais um vídeo aqui hoje no canal, né? Essa quinta-feira aí pós-rodada da segunda divisão, e nesse vídeo aqui, né, eu vou trazer aí alguns números, né, dessa rodada aí pra gente entender melhor como foi essa segunda rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, que teve aí, como eu falei na abertura, a queda de 2 treinadores. Daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. Mas vamos falar primeiro dos números, né? Se na primeira rodada as equipes visitantes se deram melhor, tiveram mais vitórias, desta vez a ordem foi imposta e os times da casa tiveram aí ampla vantagem sobre as equipes visitantes. Vamos pegar aqui os números. Nos 14 jogos dessa segunda rodada, as equipes mandantes venceram 7 deles. Inclusive aí a equipe do São José fazendo 4-1 em cima do União Suzano. Foi até agora aí o placar com o maior número de gols dessa Bzinha aí, juntando as duas rodadas. Houve também 2 empates, né? O empate sem gols entre o Rio Branco e o Independente de Limeira, e também entre a equipe do Atlético Amparo e do Brasília, esses 2 empates à rodada. E os visitantes venceram 5 vezes, né? Tivemos aí então 5 vitórias de equipes visitantes, inclusive uma vitória surpreendente. Daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre esse jogo aí. As equipes da casa marcaram um total de 18 gols, enquanto que os visitantes marcaram 14 gols. Então os times da casa aí marcando mais gols. Essa rodada aqui, em termos de gol, foi melhor do que a primeira. Foram marcados 32 gols contra 28 gols da primeira rodada. Então aí a Bzinha, juntando as duas rodadas, já tem aí 60 gols anotados. Agora vamos falar das quebras assim de alguns tabus, né? Os 2 mais interessantes dessa segunda rodada foi um deles foi a vitória do L-Sport, surpreendente vitória do L-Sport em Santa Bárbara do Oeste contra a União Barbarense por 1-0, gol do Brenner, marcado aos 5 minutos do segundo tempo. E por que essa vitória é surpreendente? Porque no ano passado o L-Sport havia perdido todos os jogos que fez da Bzinha. Não somou um ponto sequer, perdeu todos os jogos. E neste ano, né, parecia que a situação ia se repetir. Logo de cara ele tomou um 3-0 em Capão Bonito do Itararé. Mas foi lá em Santa Bárbara do Oeste e acabou vencendo a Barbarense por 1-0. Então, só para vocês terem uma ideia, o time não vencia dentro de campo desde o dia 23 de julho de 2018, na ocasião ele venceu o Grêmio Mauaense por 4-1 fora de casa. Essa foi a última vitória dentro de campo da equipe do L-Sport. E por que eu falo vitória dentro de campo? Porque 2 rodadas depois, na rodada que fechou a primeira fase daquele campeonato, o L-Sport na tabela, né, da segunda divisão, consta lá uma vitória por 3-0 sobre o Guarujá. Só que naquele campeonato o Guarujá deu WO em todos os jogos, né? Então todos os jogos de WO estão computados com vitória de 3-0 para a equipe adversária, né, contra o Guarujá. Então por isso que eu falo, vitória mesmo dentro de campo com bola rolando. A equipe do L-Sport não vencia desde o dia 23 de julho de 2018. Agora esse jejum aí grande de vitórias na Bzinha tá lá com o pessoal do Atlético Mogi, né? O Atlético Mogi que não vence desde 2017, né? Não conquista uma vitória sequer desde 2017 e vai ter parada dura aí na próxima rodada, né? Vai pegar o São José no próximo sábado. Um outro tabu assim, mas não tão assim pesado quanto esse do L-Sport, foi do 15 de Jaú, né? E vale mais a título de curiosidade, porque a vitória sobre a Matonense por 3-1 lá no Zezinho Magalhães quebrou aí um tabu desde 2013, desde 2011, que a equipe de Jaú não vencia em estreia de Campeonato Paulista, seja na Série A3, né, a qual a equipe fazia parte até poucos anos atrás, ou na segunda divisão. A última vez que o 15 de Jaú venceu um jogo de estreia foi em 2011, pela Série A3, quando bateu o Lemense pelo placar de 3-1. Então isso aí foi a última vez que a equipe do 15 de Jaú venceu um primeiro jogo de Bzinha. De lá para cá, ou ele empatou ou ele perdeu. Agora vamos falar aí das quedas de treinadores, né? Porque nessa quarta-feira nós tivemos aí
a saída de 2 treinadores já, ó, com 2 rodadas já, 2 quedas de treinadores. O primeiro deles, como eu até falei na live dessa quarta-feira, foi o Ricardo Papa. O Ricardo Papa, que estava há pouco tempo, né, foi anunciado no dia 2 de outubro na equipe do União Suzano, fez 2 jogos, né, empatou 0-0 com o União Mogi e perdeu por 4-1 para o São José, lá em São José dos Campos. E o Ricardo Papa, alegando problemas pessoais, pediu para deixar a equipe do União Suzano. Ele foi apresentado no dia 2 de outubro para o lugar do Fred Costa. Até na live eu errei o nome do Fred, falei Fred Camargo, mas é Fred Costa o nome do treinador, que havia chegado antes do Ricardo Papa, mas ficou aí 10 dias no cargo também, acabou sendo demitido. Seria o primeiro time profissional, o União Suzano, do Fred Costa, né? Então o Fred Costa aí ainda não estreou, né, como profissional em partidas oficiais. Agora, outra saída de treinador que foi também bastante surpreendente, até porque era o primeiro jogo do time na competição, foi o do Jorge Parraga, né, técnico da equipe do Rio Branco de Americana. O Rio Branco estreou nesta quarta-feira, empate sem gols contra o Independente de Limeira. Aí, após a partida, a diretoria anunciou a saída do treinador. A alegação, né, na nota oficial que a diretoria do Rio Branco emitiu, consta ali, eles citaram ali o fraco desempenho da equipe do Rio Branco nos jogos treinos, né, nos jogos amistosos antes da estreia na Bezinha, né? O time fez 4 partidas, venceu apenas uma, empatou outra e perdeu 2, né? Perdeu lá uma para os aspirantes do Guarani e também acabou perdendo uma para Itapirense. A Itapirense que está disputando a Bezinha e também não está bem, né? A Itapirense perdeu até agora os 2 jogos que disputou, né? Perdeu para o Atlético Amparo em casa na primeira rodada e agora nesse meio de semana perdeu para o Flamengo de Guarulhos 2-1. Então o Rio Branco de Americana aí ficando sem treinador logo na primeira rodada da Bezinha. Então essas eram as informações que eu tinha para passar, né, para complementar, né, porque assim na live de ontem a gente ainda tinha muita coisa acontecendo, né, enquanto a gente falava ali, falava dos resultados. E aí, agora com mais calma, com informações melhores apuradas, a gente faz esse vídeo aqui. Mas antes de encerrar, vamos falar também, né, sobre a Copa Paulista. A Copa Paulista, que eu gravei já um vídeo nesta semana para falar sobre a primeira rodada, passando aí os jogos da primeira rodada, e as equipes seguem se reforçando, né. 2 dessas equipes são o 15 de Jaú, o 15 de Piracicaba, né, o 15 de Jaú a gente já falou agora há pouco, o 15 de Piracicaba e o Marília, né. Então vamos começar aí pelo reforço, né, o 5º reforço que a equipe do 15 de Piracicaba trouxe, que é o atacante Fabinho, jogador de 29 anos, que é o 3º atacante que o time contrata para a Copa Paulista, né. Ele, além dele, já tinha chegado os atacantes Jajá e Tito, além do lateral direito Cleiton Saavedra e também do lateral esquerdo Jonathan. O Fabinho nasceu em Guarulhos e iniciou a sua carreira, olha só que curiosidade, ele começou a sua carreira lá na Udinese da Itália. Ainda na Itália ele passou pelo Modena, pelo Perugia, pelo Pagonese e no Brasil jogou pelo Juventus, Nova Iguaçu e Brusque. Em 2020, né, pelo Brusque, ele atuou em 14 partidas e foi vice-campeão catarinense. Ele vinha jogando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Brusque. O Brusque está muito bem na competição. Então o atacante Fabinho, novo reforço do 15 de Piracicaba para a disputa da Copa Paulista. O 15 de Piracicaba que costuma ir bem na Copa Paulista. Outra equipe que também contratou foi o Marília. O Marília que conseguiu aí manter sua permanência na Série A3. O Marília ele trouxe o zagueiro Maurício, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pela equipe do Taubaté. O jogador é natural de registro, tem 25 anos e também pode atuar como volante. Ele começou sua carreira aqui em Sorocaba, na equipe do Atlético, e depois tem passagens pela Ponte Preta, pelo Osasco Audax, Oeste, América de Natal, URT de Minas Gerais e também na Ferroviária de Araraquara. Pelo Taubaté, ele fez 8 jogos neste ano, chegando até as quartas de final da A2, né? O Taubaté que foi eliminado nos pênaltis pelo São Bento, e o Maurício aí é o 3º reforço do Marília para Copa Paulista, né? Copa Paulista que começa no próximo dia 4 e vai ter muito vídeo também para falar da Copa Paulista. Bom, se você chegou até aqui e está conhecendo o canal agora, gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar sua inscrição, de se inscrever, para sempre que tivermos vídeos novos e também lives, você ser avisado para você poder participar das lives. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se você tem algum comentário a fazer, fica à vontade, deixa aí seu comentário, que assim que eu for recebendo os comentários eu vou responder. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.